Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Acredite e Ore. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, porque este vídeo é o primeiro episódio de uma jornada transformadora. Aqui nasce o nosso novo quadro, Resumindo a Palavra. Um espaço criado especialmente para você, que deseja entender mais sobre os livros da Bíblia de forma leve, simples e acessível. A gente sabe que a correria do dia a dia muitas vezes torna difícil parar para estudar as Escrituras com calma. Mas também sabemos que você tem o desejo de se aproximar mais de Deus e quer entender o que está escrito na palavra dele, com clareza, sem complicação, sem linguagem difícil. E é justamente por isso que esse quadro existe. Resumindo a Palavra, vai te acompanhar nessa caminhada. E para tornar tudo ainda mais especial, trouxemos 2 apresentadores convidados incríveis para conduzir essa jornada com a gente. Conheça o Matheus Lines e a Alice Rocha. Eles vão apresentar esse conteúdo no formato de podcast, de forma bem descontraída, envolvente e didática. Cada episódio vai trazer os pontos principais de um livro da Bíblia, sempre com exemplos práticos e reflexões que vão te ajudar a aplicar o que aprendeu no seu dia a dia. E hoje, a gente começa pelo começo de tudo, o livro de Gênesis. Você já parou para pensar em como tudo começou? A criação do mundo, a história de Adão e Eva, Noé e o dilúvio, as promessas feitas a Abraão, as jornadas de Jacó, José e tantos outros nomes que marcaram o início da nossa fé. O livro de Gênesis não é apenas um relato antigo. Ele é um convite para refletirmos sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. E nesse episódio, você vai ver como esses temas se conectam com a sua vida hoje, agora mesmo. Então, já se acomoda aí. Pega sua Bíblia se quiser acompanhar, ou apenas ouça com o coração aberto. Porque o que vem a seguir vai te ajudar a enxergar a palavra de Deus com mais clareza, profundidade e propósito. E olha, se eu fosse você, ficava até o final. Tem muita coisa boa vindo por aí, e a maneira como o Matheus e a Alice vão explicar vai fazer você pensar: uau, por que eu nunca ouvi isso desse jeito antes? Então, vamos juntos nessa? Porque agora começa o Resumindo a Palavra. E o primeiro livro é Gênesis, o livro do começo de tudo. Vamos lá! Ok, vamos lá então. Gênesis, o primeiríssimo livro. É o começo de tudo na Bíblia. Exatamente, o livro das origens. É fascinante porque ele lança assim as bases para tudo que vem depois. A gente tem o texto, claro, e, bom, algumas análises para ajudar a gente a entender. Qual que é a nossa ideia aqui? É explorar essas origens, né? Mundo, humanidade, pecado. E o plano maior que já começa a se desenhar ali, né? Porque não são só histórias soltas. Gênesis estabelece temas que, nossa, percorrem a Bíblia toda. A aliança de Deus começa aí. Então vamos direto para a criação, Gênesis 1 e 2. É uma narrativa muito poderosa. 6 dias, Deus cria falando, né? Haja luz e a luz existe. Isso, e tem aquela frase que se repete, né? E Deus viu que era bom. Mostra uma intenção, um cuidado na criação. Não é algo caótico, é ordenado. Luz, céu, terra, plantas, animais. E aí o ponto alto, a humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa na prática, essa imagem e semelhança? Bom, significa muita coisa, né? Mas, centralmente, acho a capacidade de se relacionar com Deus, de refletir o caráter dele e também essa responsabilidade que foi dada. Que é a de cuidar do mundo, né? Dominar a terra, mas no sentido de administrar, cultivar. Exato, uma parceria.
Deus não cria e abandona. Ele cria e convida a humanidade para participar, para cuidar. É um Deus que busca relacionamento. E aí vem o 7º dia, o descanso. Sim, que também estabelece um padrão importante. Mas essa harmonia toda não dura para sempre. Aí a gente chega no capítulo 3, a queda. Pois é, a virada na história. A serpente, a dúvida plantada ali na conversa com Eva. A desobediência. Era uma única regra, né? Não comer daquela árvore específica. E eles escolhem ir contra. Por que essa escolha foi tão definidora? Porque não foi só sobre comer uma fruta, né? Foi, duvidar da bondade de Deus, querer ser o próprio árbitro do que é certo e errado. Uma quebra de confiança fundamental. E as consequências são imediatas. Vergonha, medo um do outro, medo de Deus. Acusações mútuas também. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. A relação entre eles já fica abalada ali. E Deus confronta eles, né? Mas com uma certa paciência, eu diria. Ele pergunta onde você está. Sim, ele busca, ele chama. Mas também estabelece as consequências, né? A dor, o trabalho que se torna penoso, a inimizade, a própria terra sendo afetada. A relação foi quebrada em vários níveis. Com Deus, com o próximo e com a criação. É uma ruptura bem grande. Enorme. Mas, e isso é muito interessante, bem ali no meio do julgamento, parece surgir uma faísca de esperança. Gênesis 3.15. Ah, o tal do proto-evangelho, a primeira promessa. Isso, Deus falando para a serpente sobre a inimizade entre a descendência dela e a da mulher. Muitos veem aí o primeiro anúncio, ainda que velado, de que a história não terminaria ali na derrota, que viria alguém da linhagem humana para vencer o mal. Uma semente de esperança plantada bem no início da tragédia. Mas essa esperança não impede que o problema do pecado se espalhe rápido, né? Infelizmente não. Logo no capítulo 4 a gente já tem Caim e Abel, o primeiro assassinato. Ciúme, inveja e Caim é banido. O pecado se alastra mesmo. E continua se alastrando, a ponto de alguns capítulos depois a gente chegar na história de Noé, Gênesis 6. A descrição ali é pesada, né? A maldade humana tinha se multiplicado demais. Diz que Deus se entristeceu no coração. É forte isso. Muito forte. E aí vem o dilúvio, um juízo radical sobre aquela corrupção toda. Mas, de novo, mesmo no juízo tem a graça. Noé é descrito como justo e ele e a família e os animais são salvos na arca. Exato. A arca é esse símbolo de salvação pela graça no meio do juízo. O dilúvio é um juízo, mas também é um recomeço. Deus faz uma aliança com Noé depois. A aliança do arco-íris. A promessa de nunca mais destruir a terra com água dessa forma. Isso. É uma reafirmação do compromisso de Deus com a criação. Mas a história é bem realista, né? Porque logo depois do dilúvio... O incidente da embriaguez de Noé, a maldição sobre Cã, mostra que o problema do pecado, a natureza humana, não foi resolvida pelo dilúvio. Exatamente. A raiz do problema continuava ali. E isso fica evidente de novo de forma coletiva lá em Gênesis 11. A Torre de Babel. A humanidade toda junta, falando a mesma língua, e decidem construir uma torre para alcançar o céu, para fazer um nome para si mesmos. Orgulho puro, né? Totalmente. É a mesma tendência da queda, mas agora em escala social. Buscar autonomia, glória, segurança à parte de Deus. E a resposta de Deus é confundir as línguas e espalhar o povo pela terra. Sim. Não é só um castigo, mas é também uma forma de frear aquele projeto unificado de orgulho e, de certa forma, forçar o cumprimento do plano original de encher a terra. É um padrão. Pecado gera confusão, dispersão. Então, esses primeiros 11 capítulos pintam esse quadro: criação boa, queda, pecado se espalhando, juízo, mas também a graça e a promessa de Deus persistindo. E depois de Babel, o que acontece? A história muda de foco, muda completamente. Depois de mostrar esse padrão universal, digamos assim, da humanidade se afastando de Deus, Gênesis começa a focar na solução de Deus. E a solução começa com uma pessoa. Abraão, né, que ainda se chamava Abrão, Gênesis 12. Exatamente. Deus chama Abrão e faz promessas específicas para ele. Uma descendência, uma terra e a promessa de que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aí a história começa a seguir essa linhagem. Abrão, Isaque, Jacó, José. A formação do povo de Israel.
preparando o caminho para algo maior. E sobre quem escreveu Gênesis? A tradição aponta para Moisés, certo? Sim, a tradição judaico-cristã atribui a autoria do Pentateuco, os 5 primeiros livros, incluindo Gênesis, a Moisés. Alguém que, bom, foi educado no Egito, mas liderou o povo de Israel. Faz sentido ele ter compilado essas histórias fundamentais. Ok. Então, para a gente fechar essa primeira parte, Gênesis nos dá o início bom, a entrada trágica do pecado, as consequências disso tudo, mas, ao mesmo tempo, um Deus que não desiste, que faz alianças, que age na história e começa a traçar um plano de redenção através de pessoas e famílias específicas. Perfeito. E fica a reflexão, né? Como essas histórias tão antigas sobre criação, queda, aliança, sobre ordem e caos, como elas ainda conversam com a gente hoje? Sobre quem somos, sobre nosso propósito, nossa busca por sentido, nossa relação com o divino. Sem dúvida. Muita coisa para pensar a partir de Gênesis.